Fala, Câmara do Céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade. Esse aqui é outro Primeiras Impressões, análises aqui em primeira mão do novo disco do Muse. E com o Marcos Roberto de novo. Marcos, tá virando aí, ó. Será que a gente vai criar uma nova tradição? Eu espero. Vai voltar aquilo lá de trás pelo menos uma vez por semana, a gente falar de algum disquinho, será que vai ter isso? Então, vamos ver. Tô contando com isso. Deus te ouça, Marcos. Olha só, Muse, uma banda que eu amo. Muse é uma banda que eu adoro de paixão da vida, de verdade. Assim. 2015 eles lançaram Drones. 2018 eles lançaram Simulation Fury. 2 álbuns bem razoáveis do Muse, para não falar até alguns momentos fracos. Tá? E que começou a entrar naquele momento, porque o Second Law, por mais que seja um disco que eu gosto bastante, eu sinto ali que já que ele, hoje em dia, recapitulando e tal, ele tem gordurinhas, tem barrigas, né? Não é tão... E o The Resistance, que é de 2009, eu também acho um álbum razoável, assim. Os grandes álbuns do Muse, Black Holes and Revelation, Absolution, Orange Symmetry, até o primeiro, o Showbiz, que eu gosto bastante desse disco. Já tem tempo esses discos, né? Tipo, 2006 foi esse Black Rose and Revelation, dessa época áurea dourada ali do Muse, né? Mas que o Second Law eu acho um álbum bem bom ainda. Então a gente começou com esses 2 álbuns anteriores do We Are For The People, que é esse novo disco do Muse aqui. Imaginar que, puta, os caras estão naquele momento que só pra sair pra turnê, faz uma outra musiquinha legal, tenta criar coisa, mas é meio que reutilizando o que a banda já fez, ou atestando coisas novas que talvez não funcionem tão bem. Sabe aquela coisa que... Aquele momento da carreira, né? Que a banda não sabe muito bem para qual lado, qual direção fazer, e não entrega mais discos à altura. Dito isso, antes de eu continuar com as minhas impressões, Marcos ou Roberto, você não tinha ouvido Muse antes? Pois é. A gente tá aqui numa situação muito semelhante do último vídeo. Nunca, eu quero saber Nunca. Isso. Não. Quer dizer, eu conheço algumas paradas do Muse, enfim, e conheço um pouco da estética do Muse. Essa é a primeira vez que eu paro pra ouvir um disco dos caras. Marcos, o que você achou de Will of the People, novo disco do Muse? Gostei do som, enfim. É aquela história, né? Eu já conhecia mais ou menos a estética do Muse, então eu já esperava alguma coisa... E eu acho que essa alguma coisa que eu esperava, o disco me entregou, né? Eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu sinto uma influência muito legal, assim, do vocal, que é o Matt Bellamy. Do Bonovox, me lembra muito, parece um U2 modernizado, né? Tem uma influência ali daquele... O U2 é esse som de rock alternativo. Por mais que a gente muitas das vezes classifique o U2 como uma banda de um rock mais pop, né? Mais uma parada mais comercial. Mas no começo era uma coisa bem... Não é que era alternativa, mas eles faziam realmente uma coisa que foi se tornando mainstream, e eles fizeram com que aquele som se tornasse mainstream, mas pelo escopo que é a música do U2. Eu acho que o Muse é pelo mesmo lado. Eu concordo, eu acho ótima a analogia assim, que você fez. Eu acho que pelo menos fez muito sentido pra mim. E, cara, eu gosto das construções, assim, escalafobéticas. Eu acho que são legais. Eu acho que são músicas... Tem muitas músicas nesse disco, e eu imagino que isso é uma coisa que faz parte da trajetória do Muse de uma maneira geral. É ter uma quantidade razoável de música que você escuta e fala, pô, isso faria todo sentido ao vivo, é um bagulho para você ver num palco, com uma apresentação grandiosa, com paradas assim... Inclusive, dentro disso aí que você está falando, só quero complementar. Fazia tempo, desde o Second Law, que eu não escutava músicas do Muse, que eu já sentia a carga do ao vivo, pesadamente, assim. Eu senti imediatamente, assim. E aí eu digo isso até porque aqui tá uma grande qualidade do trabalho. Eu já sinto, na comparação com o Drones e com o Simulation Fury, bem mais memoráveis, bem mais impactantes, bem mais do que é o escopo do Muse clássico. E eles se emulam essa de várias formas, só que num outro contexto. Drones, ele é um disco que ele é muito pesado. Ele cai mais para um heavy metal mesmo, assim. Porém, ele é um disco que ele parece muito plano. Ele parece que ele não tem coisas que sobressaem. Ele é um disco que, quando eu ouço ele, eu falo, pô, ele é um disco legal.
mas depois eu esqueço o disco. Tem pouca coisa que ficou na minha cabeça do Jones. E ele é um disco que ele também tinha um tom, digamos, que é uma coisa que a gente vai abordar aqui nesse álbum, bem político. Porém, era um político que ele parecia... eu acho que o Muse ainda faz isso um pouco aqui, mas aqui eu acho que é uma forma, eu acho que mais direcionada, ou pelo menos mais bem arranjada. Mas assim, ele vai direcionando isso para, eu acho que alguns chavões digamos, governos corruptos, ditadores e tal. Aqui eu acho que tem isso, mas lá eu acho que é muito jogado, e talvez como própria sonoridade do disco, por mais que você sinta uma vibe, mas você não consegue ver que eles se aprofundaram plenamente naquilo ali, e aquilo fica, parece meio raso, e aí não te preenche completamente. O Simulation Theory, eles foram para completamente oposto. Foram nesse revival throwback dos anos 80, a capa do disco, os clipes, emula, tipo, como se fosse capa de jogo antigo, tipo, bem oitentista, com cara, tipo, de Mega Drive, os caras com oclão, Miami Vice, uns bagulho meio 3D, meio... Tipo Vaporwave. Tipo Vaporwave, sabe? Aqueles triângulos, ou aquele negócio meio tridimensional, assim. Era a estética tipo isso, Tron pra cacete, trilha sonora que emulava de bagulho meio Stranger Things, Vangelis, umas paradas assim. E era muito pop em vários momentos. Só que ele acabava soando, às vezes, bobo, ele acabava soando, às vezes, do mesma forma raso, mas ele era um pop muito, às vezes, diluído ou meio chinfrim, sabe? Que não condizia com o que era o music. O Will of the People parece que ele junta as duas coisas. Juntar os anos 80, juntar uma estética mais porrada com esse viés político, tá? Você sente um pouco disso que eu tô falando aqui nesse álbum? Sinto. Eu ia comentar sobre isso, especialmente sobre essa estética meio future nostalgia que aparece na parada, assim, a coisa meio... Que nem você falou, Tron, só que né? mais dark, né? Eu acho aqui, né? Mas eu acho que é um pouco... Não sei se é tão dark, porque o que acontece? Eu tenho uma sensação que eu acho que é uma sensação muito positiva do álbum, e aí eu não sei se essa é uma característica da banda como um todo, que tá manifesta no álbum, mas esse álbum me transmitiu uma parada assim, que é muito festiva, tá ligado? Muito explosiva, tem uma alegria no álbum, nas músicas, tá ligado? Eu gosto muito de, por exemplo, Will of the People, que é a primeira música. Primeira. Me lembra Black Keys um pouco essa música. Parece um Black Keys eletrônico. Tem e isso é uma vibe... Essa música, inclusive, já que você tá citando isso, essa é uma música que ela também tem todos os elementos-chave do que a gente reconhece como Muse, assim, muitos. Vocal, andamento, vários... parece um Muse pop sintético, assim. Eu acho que ela é um pouco genérica do que é o Muse, mas eu acho que ela funciona. Tem gente que vai gostar dessa música. Eu acho que tem uma coisa da identidade do Muse ali, né? Que você escuta e fala, pô, isso é Muse. Ou alguma banda influenciada por Muse. Pra quem nunca ouviu e vai ouvir, né, aquela escuta às cegas, traria essa sensação. Mas eu acho que o ponto, pra mim, que marca nessa coisa do posicionamento político do álbum é porque ele não é um álbum raivoso, tá ligado? Mas ele tem os elementos ali de contestação, mas é uma contestação... Eu entendi o que você tá falando. Pra cima, é uma contestação feliz, tá ligado? É uma contestação... É uma parada que me traz muita sensação de lutar com alegria, tá ligado? De falar das coisas que estão acontecendo, mas de uma maneira que não seja, tipo, só de ódio, de raiva, com o bagulho do metal, né? E nem só de tristeza. E tem muitos elementos de metal esse álbum, né? O Muse tem muito isso. Pô. Mas a música que é single, que eu gostei muito mesmo, que é a tal da Won't Stand Down. Foda, né? Essa música é muito foda. Que riff fantástico, tá ligado? Cara, esse riff, inclusive, a Won't Stand Down, e inclusive eu vou citar sobre o riff, depois eu começo sobre outro negócio de dentista que eu acho interessante que eles fazem, mas, cara, ele tem uma coisa pra mim meio dubstep no jeito de fazer, que ele dá é como se fosse uma pressão que ela sobe e desce, assim, e parece uma mistura, né, do riff. De Cold Orange com 21 Pilots, até porque ele faz isso de uma forma que ele parece quase reggae, e o começo da música, se você prestar atenção, parece que ele vai começar a tocar Take On Me. Só que aí ele cai, como se fosse um som meio que esvaecendo, ecoando.
E eu quero citar isso porque é muito interessante como que do Simulation Theory, essa vibe oitentista, eles trazem muitos elementos, mas parece que eles pegam elementos Caraca, foi mal. memoráveis dos anos 80 em várias músicas. Por exemplo, na Compliance. Compliance, tum, tum, tum. Isso parece notório Duran Duran. O jeito que é feito, o jeito tan, 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 só que numa versão mais EDM. How Can I Move How Can I Move? Que é meio uma balada. Cara, e tem uma hora que ele canta lá. Que parece aquela Right Here Waiting do Richard Marx. A última música, ela fala muito. Tem muito uma espécie de um The Cure, Bauhaus, Joy Division, só que numa versão mais roqueira, meio Queen of the Stone Age, assim. Então, eu acho que ele pega várias coisas que você fica pensando, puta, já ouvi isso aqui, porra, que legal. Eles colocam isso pra você ficar ali como se fosse meio que interessado na entrada naquele som, principalmente pra uma pessoa que não conhece muito como você, talvez, né? Tem uma coisa de pop já, pelo isso que eles fazem, né? Porque foram músicas muito reconhecidas, ou bandas muito reconhecidas, mas eles colocam isso num elemento novo, que torna tudo muito fresco, assim. Então, eu gostei desse tipo de usar os anos 80. Diferente do que foi do disco anterior, que era muito, eu acho que, tipo, o padrão que as pessoas estão fazendo, só que muitas vezes era muito genérico. Inclusive, citando essa parada dos anos 80, eu quero falar pra mim do que, se não for a minha música favorita do disco, ela tá no top 2, 3, talvez, assim. Que é You Make Me Feel Like It's Halloween, que é maluquice eles simplesmente criarem uma música que parece, cara, um Miami Bass, sabe? Só que uma versão meio vampiresca, gótica, com pitadas de Daft Punk e Michael Jackson. Ah, eu adorei. Música, moleque, inacreditável essa música. Do nada entra o bagulho, eu falei assim, mano... E ela não tem a ver com o disco, tá? Não que ela fuja muito do que é o disco, mas ela parece como se fosse um recorte dentro do disco, assim. Em outros momentos, em outros álbuns, eu poderia reclamar isso muito. Falar assim, puta, me tirou muito do disco. Só que a música é tão boa. E ela tem uma coisa também esquisita que o disco tem em alguns momentos, pelo fato, talvez, que eu falei do vampiresco, tem uma coisa gótica, aí cai pro soturno, talvez, só que de uma forma diferente. E porque no disco anterior eles fizeram essa coisa meio dançante também, então não me tira completamente. Mas o peso do disco, que a gente estava comentando antes, que é legal a gente voltar, tá? Você falou da... Eu falei de One Stand Down. One Stand Down. E que, tipo assim, mano, ali você vê muito elemento, assim, que eu acho que tem uns riffs desse disco, que é uma coisa muito do music clássico, assim, music, eu acho que lá do Showbiz, Origin of Symmetry, que eu acho que é um music que ele traz muito o industrial junto com o new metal, sabe? Uhum. O jeito de fazer o Jacó, só que é um hard rock também no meio, assim, porque é muito... Sim, inclusive os timbres das guitarras, o timbre dos efeitos, né? Uhum. Que são usados ali para construir o próprio riff, me remete muito à coisa do industrial, tá ligado? Mas é bem pesado, né? E é legal você ver que, tipo, uma banda que conseguiu... Que tá nessa busca, né, de costurar coisas, como é o caso do Muse, conseguir trazer esse elemento que fica muito bem casado no contexto da música como um todo, One Stand Down. O riff não é um elemento estranho dentro daquela música, ele faz sentido e ele é maneiríssimo. As músicas que eu considerei assim, peladas, né, me chamaram muito a atenção. Sim. Todo disco me chamou a atenção pela estética do Muse, que é muito legal, e eles fizeram muito bem. Mas o One Stand Down e Kill or Be Killed, caraca, eu fiquei assim, mano, por que eu não tinha escutado essa banda antes? Os caras fazem um bagulho maneiro, tá ligado? Fazem, mas de novo falando, assim, isso daqui é muito do começo do Muse, quando o Muse era trincado, assim, malucado, assim. Isso daqui, essa música é muito doida, né, cara? Porque você tem trash, deathcore nos vocais ali, metalcore no jeito de guiar a música em alguns momentos, um uivo meio serpenteado que a guitarra faz, que parece o Tom Morello ali. Mas aí você junta com essa escala que é meio um puta progressivo do Muse, assim, uns tons árabes em determinado ponto. Cara, assim, eu fiquei realmente impressionado com essa música e gostei pra caralho, assim. Em questão de peso, essas duas pra mim, tanto que, pô, a sequência One Stand Down, Ghosts e o Make Me Feel Like It's Halloween, Kill or Be Killed, eu acho matadora do disco, assim. E aí, colocando dentro Compliance, que eu também adoro essa música. Você, como você colocou de ser
digamos, esse rock, falando de uma coisa mais política, mas que ele seja alegre. Eu tenho um problema um pouco com as letras, porque eu acho que às vezes elas são muito banais ou muito óbvias. Eu acho assim, tipo, cara, a gente precisa das bandas voltando de rock ou artistas pop, ou qualquer um falando de política hoje em dia. Precisa, de alguma forma precisa. Mas existem formas e formas de falar isso, não é porque todo mundo fala de política, você tem que bater palma. Eu acho que o Muse já fez isso de forma melhor. Eu acho que às vezes sutileza, mais do que ser mais direto ao ponto, acho que funciona melhor, sabe? Acho que ser um pouco mais, digamos, poético em algumas coisas. Acho que eu acho que até andamentos em alguns momentos das músicas, porque esse disco ele é um disco que ele passa muito uma vibe, sabe? Que é essa coisa realmente distópica, fala do tom político, ele é agressivo, mas ele é de arena, ele é pro povão, sabe? Ele como se fosse tipo um filme da Marvel falando de política. Ele vai até um capítulo ali, mas não passa muito daquilo ali, e não é por causa daquilo que ele não é válido, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sinto ele como um disco tão conceitual quando ele poderia ter sido quanto o Muse parecia ter vendido. Porém, eu acho que pelo que eu estava vendo antes, e no sentido de trabalhos aquém da qualidade do Muse, e por um outro fator, que é o Muse do disco anterior e nos shows agora, se cada vez mais realmente a banda de estádio ou headliner, já era lá atrás, mas agora eles têm uma posição muito maior, uma fama muito maior, e uma acessibilidade muito maior, eles trazendo esses elementos aqui, eu acho que é interessante essa paliatividade que eles vão dando ao longo do trabalho, sacou? Então, eu acho que ele é um disco que ele não é perfeito, longe disso. Eu acho que tem as baladas não me agradam, ou não exatamente só as baladas, mas tipo, a Ghosts é a única que eu acho que eu realmente gosto. Mas a Liberation, eu acho que é uma repetição também de coisas que eu já vi o Muse fazendo, parece uma mistura do Queen com Radiohead. Eu acho que, por exemplo, na Verona, que lembra uma coisa meio Sunburn lá do começo do Muse, também eu acho que eu já vi ela ser mais emotiva. Eu acho que nesse tipo de coisa ser mais uma coisa mais transcendental, mais desafiadora, porque os highlights são tão bons desse disco, principalmente do que eu tava esperando que o Muse fizesse, que aí quando vê um momento um pouco melhor, não é que ele é ruim, mas eu acho que fica um pouco... Dá uma desbalanceada, né? Tá, mas de certa forma, o disco realmente ele é bacana, ele é legal. É uma banda que, pô, de alguma maneira incita as pessoas a fazer alguma reflexão sobre alguma parada, e que eu acho que é válido. No geral, assim, eu concordo com você, eu senti falta de baladas que fossem muito marcantes. Eu acho que o disco não tem. E o Muse tem muitas assim, esse que é o problema, ele tem muitas que são assim. Mas as músicas que se propõem a agitar a galera, a levar grandes refrões, a gente pensar essa coisa do estádio, do showzaço, eu acho que eles acertam. Também acho. Acho que o Muse voltou a se acertar aqui. Pode melhorar ainda mais, mas esse é um bom direcionamento para os próximos anos do Muse. Então foi isso, cambada, nossas opiniões aqui de Will of the People, o novo disco do Muse. Gostou do programinha? Gostou das nossas opiniões? Gostou do álbum? Não gostou? Então comenta aqui embaixo, vamos trocar aquela ideia. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse videozinho e seguir a gente nas redes sociais, não é não, Marcos? Escutem bons discos. É isso, e aqui a gente tá pra indicar sempre. Então foi isso, cambada, até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê, Marcos? Aquele tchau! Oi! Oi.